O senhor já tinha falado aqui no primeiro episódio que a gente perguntou sobre o enfrentamento ao tráfico de drogas. O senhor falou, hoje na minha cabeça, na época, o senhor disse, mais um parafraseando o que o senhor disse, o senhor falou, hoje na minha cabeça não existe mais o tráfico de drogas. Existem as organizações criminosas e para elas o tráfico de drogas é só mais um produto na prateleira. Aí esteve aqui outro delegado, agora não me recordo o nome, e ele foi ao encontro do que o senhor tinha dito, que, por exemplo, para ele vale muito mais o investimento, ceder umas armas e liberar uns soldados para irem roubar, do que trazer droga de outro estado. Ele pode perder a droga no meio do caminho. Ele prefere tentar o perde-ganha do roubo de cargas e roubo de automóveis no dia a dia, aqui no entorno da favela dele mesmo. Exatamente. Em primeiro lugar, a droga, hoje, ela deve ser mais ou menos entre 10% a 15% da receita das facções. Hoje não é mais tão rentável as facções comercializarem as drogas. Eles fazem ainda tem tem demanda, né? Tem demanda, né? Isso aí. Tem o viciado, né? Tem o usuário, e ele vai lá comprar e eles vendem. Agora, o grande negócio não é mais vender maconha, cocaína, nem crack. O grande negócio é o território. É explorar o território, assim como a milícia faz. É isso que dá dinheiro. Hoje, a maior fonte de renda do crime organizado é o quê? Construção irregular, que eles exploram ali, ficam alugando, né, os imóveis lá para as pessoas, e internet. Hoje, o grande ganho do crime organizado aqui é a internet. Esse diz uma reportagem que tinha até alvará, eles emitem, o tráfico emite alvará, você tem que pagar o alvará para eles, para construir. E com relação a essa questão das drogas, por isso que eu falo, a polícia vai na favela para prender traficante, temos que acabar com essas guerras drogas. As drogas não existem há muito tempo. A última coisa que a gente vai na favela ali é ir com esse discurso de guerras drogas. Por quê? Agora, droga não é mais tão rentável ao traficante. O que é rentável ao traficante é o território. Eles tiveram essa sacada, e isso muito com o advento da DPF 635. Então, por isso que o efeito PP somado com o efeito ADPF os dois foram uma grande tragédia, um grande desastre para o estado do Rio de Janeiro, né? E aí, agora em abril, acho que foi em abril, início de abril, nós tivemos a decisão final da DPF. E foi uma grande derrota para os autores da DPF, que foi um partido de esquerda que entrou, juntamente com algumas ONGs, inclusive, acho que Defensoria Pública, enfim, entre outras instituições e entidades, ONGs, etc., que criaram um discurso completamente falacioso e que, assim, finalmente, após a gente falar muito, criticar muito, mas é a crítica de um bom sentido, né? Construtivo. Não é a decisão, a gente cumpriu. Mas é a crítica no bom sentido de falar, isso não está funcionando. Isso está acabando com o Rio de Janeiro, isso tem que parar. As polícias não podem ter nenhuma restrição, nem impedimento para poder agir, né? Aquela ostensividade que nós tínhamos antes, ou seja, a gente mantinha ali a grama aparada, agora virou uma floresta. Toda vez que a gente entra numa comunidade, a gente tem que devastar uma floresta. E antes a gente mantinha ali a grama parada. Então, por isso que os confrontos hoje estão muito mais pesados, muito mais intensos do que eram antigamente. Vocês podem ver que a gente fez acho que 2 ou 3 operações no Complexo da Penha, no Alemão, e que o mundo ali literalmente acabou. Eu lembro que teve paredes que foram derrubadas por tiros de ponto .50, que os marginais estavam dando em cima dos nossos policiais. São dados até do Fabrício, né, do coordenador da CORE, aumentou em 700% o número de ataques às nossas aeronaves, o número de ataques aos nossos blindados em mais de 1.700%. E o número de danos
as nossas aeronaves em mais de 300% nesses últimos 5 anos. Então vocês podem ver que mudou. Qualquer favelinha aí, pequena e tal, você não pode subestimar, porque os caras estão com muito fuzil, com muita arma, com muita munição, e dando e reagindo. Antigamente, como é que era? O cara atirava para poder fugir. Você entrava lá e tal. Hoje não, eles estão enfrentando. Cheio de seteira nas favelas. Seteiras se armaram, se fortaleceram, se estruturaram, porque eles tiveram tempo. Aquela ostensividade da polícia acabou. A gente ia ali numa favela, 2 anos depois que você voltava lá. Por quê? Você tinha que ter um argumento para falar que a sua ida lá era excepcional. E aí, por isso que eu falo, o que para mim, a excepcionalidade se tornou sinônimo de uma tragédia. Se o cara que porta uma arma de guerra passa no meio das crianças, vende droga, coloca barricada, tem o Tribunal do Tráfico lá, impõe a lei do silêncio. Se isso não é excepcional, tem que acontecer uma tragédia para que isso vire uma questão excepcional. Então, nós tivemos casos, aqueles 3 meninos de Belfor Roxo que sumiram, né? Que o tráfico ainda tentou jogar na conta da milícia. O tráfico faz aí também as suas atividades de contra-informação, de guerra informacional, né? E aí depois a Polícia Civil comprovou que não, que quem matou foi o Comando Vermelho, por ordem, né, lá da Penha e tal, papapá, e sumiram com os corpos dos 3 meninos. Aquela mulher do traficante da Kelson, que a namorada dele, que ele esquartejou, cortou, tirou os membros, né, os braços, as pernas e tal, jogou o tronco na Baía de Guanabara. Aí a gente só podia atuar quando acontecia uma tragédia dessa. Então, é por isso que eu falo, excepcionalidade é igual a tragédia. Pô, isso não existe, cara. Não. E ainda bem que a decisão final da DPF reconheceu isso. Algumas coisas foram positivas na decisão final. Ela acabou com o conceito de excepcionalidade. Ficou reconhecido na decisão que quem tem a conveniência e oportunidade de fazer uma operação são as polícias. O controle da operação, da legalidade da operação, ele é feito a posteriori pelo Ministério Público, como sempre foi. Que é o nosso fiscal, que faz o controle externo da atividade policial. Sempre foi assim. Né? Desde 88 é assim. Comprovou que isso foi uma coisa interessante. Geralmente, ativistas de direitos humanos dizem que os criminosos não violam direitos humanos. Só o Estado pode violar direitos humanos. E isso ficou expresso na decisão da DPF que os criminosos, o crime organizado, que são os maiores violadores de direitos humanos dos moradores das favelas. Eles alegaram, os autores da ação, né, aqueles que fizeram a propositura da ação, que as polícias impunham um estado de coisas inconstitucional quando iam fazer operações em favela. E a decisão reconheceu que esse estado de coisas inconstitucional não é a responsabilidade da polícia, e sim do crime organizado, das facções criminosas. Então isso foi muito positivo na decisão. E restabeleceu novamente a autonomia para que as polícias façam um juízo de valor da conveniência e oportunidade para realizar uma operação policial. E uma outra coisa interessante também, a decisão lá na fase ainda do processo, ela impôs a colocação de câmeras corporais na CORE e no BOP. Eu não vou falar do BOP porque o BOP é polícia militar e é uma outra atribuição que eles têm. Eles são um policiamento ostensivo, né? Uma outra atribuição. Mas o que a Polícia Civil é? Nós somos uma polícia judiciária, uma polícia investigativa. Porra, não faz o menor cabimento eu colocar câmera em quem está fazendo a investigação. E a CORE, embora seja uma unidade operacional, a CORE tem setor de investigação. A CORE tem
setor de inteligência. E não existe também força especial nenhuma do mundo que tenha câmera. Pode procurar aí. Se alguma força especial do mundo usa câmera. Só aqui. Por quê? Porque você não pode divulgar as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas e também as suas técnicas. Não é muito inteligente. Não é muito inteligente. Mas só aqui no Brasil, isso aí teve uma flexibilização também na DPF, no que tange a Polícia Civil. Para o policiamento convencional, tudo bem, coloca a câmera. Agora, atividades de inteligência e de investigação, não é mais necessária a colocação da bodycam. Então, isso também foi muito positivo. Agora, o que aconteceu? Embora nós tenhamos aí esse avanço na decisão e agora um norte para a gente poder trabalhar, o crime organizado teve meia década, 5 anos, para se armar, para se fortalecer, para se estruturar. Eles mudaram completamente a sua forma de agir. E agora, quem tem que resolver o problema? A polícia, que foi proibida lá atrás de agir, que teve uma série de restrições, e a gente avisando, pô, isso não vai dar certo, isso está errado, isso vai dar problema. Olha, tá lá nos autos. E agora tá lá na decisão também, que a polícia tem que fazer um plano de retomada de território. Parece Então, brincadeira. assim, é o que eu falo da causa e da consequência, né? A polícia, ela atua na consequência. Ela não atua na causa. Então, nós não somos responsáveis porque uma pessoa entrou para o crime organizado. Isso não é problema da polícia. Alguém falhou aí. Educação, parte social, algum outro setor falhou aí. Nós não somos responsáveis porque o cara, ele é pobre, ele é vítima da sociedade. Crime é escolha, na minha opinião. Crime é escolha. Vou te dar um exemplo aqui. Nós temos cerca de 1.696 favelas contabilizado aí. Isso faz parte do meu estudo lá do TCC. E a gente tem uma média de mais ou menos 30 criminosos armados por favela. Obviamente, nós temos grandes complexos, pequenas favelas. E como que eu cheguei nesse número? Com as nossas investigações de tráfico de drogas. Vou dizer por que eu estou fazendo isso aqui. E por que o crime é escolha. Nas nossas interceptações, eu tinha muita interceptação telefônica na minha época da DECODE. E a gente investigava muito, a gente gerava muito mandado de prisão. Mas também tinha muita gente que a gente não conseguia identificar. Você só sabia o vulgo do cara, não conseguia identificar o cara de jeito nenhum, aí a gente instaurava outro inquérito para poder continuar com a investigação e indiciava aqueles 30, 40, 50 que a gente conseguia identificar. A gente produzia muito mandado, muito indiciamento. E aí a gente começou a fazer uma média. Porra, nessa favela aqui são tantos, nessa favela aqui chegou nesse número aqui, entre 30 e 35. E eu acho que isso é bem subestimado. Se você só multiplicar 1.696 por 30, você vai chegar a quase 60 mil. A quase 60 mil marginais. Só que nós temos cerca de 2 milhões de pessoas que moram nas favelas. E 60 mil são marginais. Isso corresponde a cerca de 2,8% a 2,9%. Ou seja, 97% são pessoas, são moradores, trabalhadores, pessoas do bem. Por isso que o crime é escolha. O crime não é vítima, não são vítimas da sociedade, são pessoas que residem ali na comunidade, fazem o seu trabalho, são oprimidas por essa minoria aqui, que usa arma, que bota baile funk lá durante o final de semana inteiro e o trabalhador não consegue dormir, não consegue descansar, que fica
assediando a filha bonita lá do morador, e por aí vai, e por aí vai. Então, por isso, para mim, o crime é escolha.